Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, mas eu voltei. Eu dei uma sumida porque nesse meio tempo eu casei, eu estou vivendo de nômade, então tô aproveitando mais a minha vida. Cara, aconselho mesmo pra vocês também. Galera, hoje eu vou falar sobre o que tem melhorado muito as minhas operações e o porquê disso, tá? Eu tenho usado muito a questão do Gamma Levels, né, que são as opções, no meu intraday. Então, o que isso fez de fato melhorar meu fluxo, tá? Eu primeiro vou ser um pouco mais objetivo aqui, vou explicar subjetivamente que isso melhorou bem psicologicamente também o meu trade system. Eu consegui ser muito mais preciso nas entradas e nas saídas, saber onde que eu tinha que sair, então, de fato, melhorou muito mais meu risco-retorno, além do meu win rate ter melhorado também, que aí eu vou explicar que tem mesmo tendo melhorado meu risco-retorno, que às vezes é contra-intuitivo, porque eu aumentei as minhas probabilidades, essa que foi a questão. E aí, tem uma questão sobre regime de mercado, né? Então, dependendo das opções, eu sei o que eu vou fazer no dia, se é em relação à mean reversion, né? Que é a reversão à média, dias de reversão, zonas de reversão, ou aquele dia que o Nasdaq só explode e vai embora e a gente não consegue nem pegar um retorno dele, né? Que são zonas de aceleração, porque teve um squeeze muito provavelmente ali. De forma geral, eu consegui criar um sistema muito mais robusto. O que eu falei sobre melhorar meu psicológico foi, eu tirei bastante do meu método discricionário. E aí eu tirei os meus vieses do dia, porque aí eu tenho as opções para me falar mais ou menos qual que é o viés. Na verdade, assim, são zonas, então eu faço um plano de mercado, que é o que eu vou explicar aqui de fato para vocês, baseados no que eu estou vendo. Então, eu defino zonas que eu vou atuar e até lá eu sento e ponho a minha mão aqui, eu amarro atrás da cadeira e não faço absolutamente nada, porque não está na minha região. Então isso melhorou muito. Porque antes eu fazia algum método discricionário de tem que quebrar tal topo, voltar, reteste de tal, não sei o que. E para quem usa SMC é até pior, porque às vezes você fica assim, nossa, eu tô esperando um choque, né, um change of character, aí vai quebrar a estrutura e tem que fazer um reteste e às vezes não faz o reteste. Por quê? Porque às vezes é uma zona de aceleração. E aí você tem uma puta de uma operação boa que você ficou de fora, que ia pagar 3 para 1 e você não pegou ela porque era uma zona de aceleração. E tem muitas vezes que você fica de fora também por outros motivos, né? Você fica esperando, tô esperando o preço capturar a liquidez, né, aqui do diário, não sei o quê, e ele fica travado, eu vou, entre aspas, aqui num order block e cai ou sobe dali e você não pega porque você estava esperando uma captura de liquidez que não aconteceu. Eu tô falando aqui termos de SMC porque a grande parte são meus colegas que operam SMC, mas eu não opero SMC, eu opero fluxo, né? Então aqui, na verdade, captura de liquidez a gente chama de fail auction, né? Que é um leilão que falhou. Mas enfim, são coisas que ocorrem no dia a dia e você fica, pô, por que que não foi no... Por que que respeitou aquele order block, que é uma zona de supply and demand, e não o FVG, né? Então, quando você deixa muito discricionário, fica mais difícil. Aí tem uma questão também, né? Que você consegue até limitar uma região. Porque pensa, se você opera gráficos de tempo maior, 1 hora, 4 horas, você tem um Fair Value Gap lá gigante. Só que tem uma região dentro dele que pode ser mais provável, que é por conta das opções. Só explicando aqui, eu acho que vocês já devem ter visto, se não viu, você está muito por fora, tá? Mas o valor, né, de movimentação diária do mercado financeiro americano chega a 75% só de opções. Então, se 75% do volume é opções, e você não está olhando para isso, você está cego, cara. A questão aqui é que todo mundo fala muito sobre 0DT, né, que é o dia de expiração diária. São opções de expiração diária. E sim, ela tem 60% do volume, mas muitas delas já está olhando para o futuro. É engraçado, né? Porque 60% desse volume de hoje, grande parte já está arrediado. 75% de todo o mercado, ele é hedge, ele não é tanta especulação quanto a gente que é day trader fica usando. Esse que é o ponto. Tá? Então por isso que serve as opções. Então eu acho que aí serve de aprendizado para vocês que para os bancos, para as corretoras, índices, eles servem mais como hedge do que propriamente especulativo. Antes da gente passar para o gráfico, eu explicar mais ou menos o que eu tenho feito de uma forma mais simplificada. Eu não vou a fundo no que é uma put wall, call wall. Se vocês quiserem, vai ter lá no canal do Francis, eu vou passar aqui qual que é o canal. Ele tem um indicador incrível que eu vou mostrar aqui para vocês. É melhor do que, por exemplo, o GexBot, que eu já usei. Uma plataforma bem boa. O Fábio Valentini usa GexBot. Eu não gosto, por exemplo. Eu acho muito perdido. Fica alterando muito rápido e não me adaptei. Eu uso com frequência o MentorQ. Eu vou mostrar um relatório que eu fiz com o MentorQ hoje. Mas eu vou também mostrar o do Francis, que é um cara brasileiro que fez um trabalho incrível. E o dele, ele tem um dashboard. Ele consegue fazer dados agregados, tanto da CME quanto da CBOI. E ele vai colocando os prazos. Então, por exemplo, eu quero ver as opções 0DT, mais do dia 1, né? 1DT e 2DT. Eu, por exemplo, eu uso muito no máximo 2 DTs.
Porque eu não tô tão interessado em ver 5 DTE, que são 5 dias de expiração pra frente, porque eu pego muito scalp. Pra mim não interessa onde que o preço vai. Mas quem opera tempo gráfico maior, gosta de alongar, ficar às vezes posicionado uma semana num trade mais longo aí, cara, é totalmente possível e plausível de fazer isso com o indicador Gamma Levels do Francis. De forma geral, tá, pessoal? Algumas dicas bem rápidas aqui. Eu vejo muita gente operar, muita gente mesmo olhando só para as opções do Nasdaq. Tá? Mas quem manda, porque tem mais liquidez e tem muito mais volume de mercado, é o SPX, tá? Então as opções, né, o agregado do S&P é mais importante. Às vezes o Nasdaq responde porque o S&P chegou, tá? Eles têm uma forma de hedge aí quantitativa. Os strikes, eles são pontos específicos, né? Então eu vou falar 7.602. Só que por mais que ele seja uma linha, um número específico, a região como um todo, mais ou menos, né, se estou no S&P 2, 3 pontos para cima, 2, 3 pontos para baixo, ela amortece todo o negócio, porque o market maker ele não espera chegar exatamente lá no ponto, ele vai fazendo parciais ponderadas pelo peso para fazer esse hedge, então ele não espera chegar lá. E outro ponto que é importante, eu vou mostrar isso no gráfico, que o preço ele tem que seguir, principalmente para quem vem do Mentor Q, como eu, né? Quando eu vou mostrar do Francis, o Francis ele é um indicador um pouco mais completo, só que aí também entra que você tem que ter um pouco mais de experiência para entender o que está querendo ser dito. Já o Mentor Q ele põe assim, GEX 1, 2, 3 e aí, assim, você sabe que do X1 ao 10 ele vai em ordem crescente de prioridade. E aí você meio que entende que vai de um lado, de um GEX até o outro normalmente, né? Você tem que ver se o fluxo, o order flow também vai confirmar isso. E a última dica, e eu acho que talvez é a mais importante que eu falo aqui em todo santo vídeo, cara, eu só entro numa operação se eu tô vendo que eu acho que primeiro, eu vou corrigir isso, tá? Normalmente eu entro mais olhando o S&P, mas eu confirmo no Nasdaq entrando na operação no Nasdaq, mas o S&P manda majoritariamente nas minhas operações, porque eu entro no Nasdaq porque eu ganho em volatilidade. Antes da gente ir pro gráfico, na verdade isso aqui já é um gráfico, tá? Isso aqui eu pedi até um print pro Francis, tá? Porque o meu já tinha atualizado e já tava um pouco diferente. Eu pedi um print pra ele de manhã, como é que tava. O indicador dele funciona assim, né? Aqui do lado esquerdo você tem o Gama e aqui do lado direito é o Delta. Eu não vou explicar isso, se vocês quiserem, vocês entram lá no canal dele. O canal dele é esse aqui, entrem lá, é bem legal. E aí o que é mais importante aqui, que eu quero que vocês vejam, tá vendo? Tem uma bala fine aqui na região do 7.602 e um máximo GEX, né? O máximo de exposição de Gama positivo do Open Interest, que são contratos em aberto, lá no 610. Isso é o primeiro ponto. E aí a gente vai pro Nasdaq. O Nasdaq, quando você olha assim, tá, no indicador do Francis, você vê que ele tem uma estrutura muito parecida, mas, cara, eu queria trazer um negócio muito legal, que é o tema do vídeo, inclusive, né? Vendi topo histórico e é um dia totalmente atípico do ponto de vista do Nasdaq. Por quê? Isso aqui, tá, é um game plan que eu fiz com auxílio da inteligência artificial que chama Queen, que é do Mentor Q. Então eu uso os dois, mas porque eu já tô adaptado. Se você só quiser usar um ou só quiser usar outro, tanto faz. Então eu acho que assim, pra quem é brasileiro é mais fácil usar o do Francis, porque ele é mais completo. Mas eu vim usando o Mentor Q por um tempo, ele é mais simples e mais complexo ao mesmo tempo. Ele é mais simples em termos do que você está enxergando no gráfico, mas ele é mais complexo de entender se você vai lá pela inteligência artificial deles, que você consegue puxar dados e ter uma conversa interessante. Mas o tema do vídeo, um dos temas do vídeo de hoje, é que hoje foi um dia bizarro no Nasdaq. Por quê? A gente tem duas paredes estruturais do mercado, que é call resistance, ou seja, é uma resistência de call, ou seja, o market maker está vendido em call. Normalmente é um teto estrutural, né? Então ele está acima. E um put support, que ele vendeu puts, então é um chão estrutural. O que você espera de um chão do teto? Estruturalmente num 0 ou 1 DT, o chão está embaixo e o teto em cima, e é isso. O preço vai meio que transitar entre essas regiões. Se ele quebrar um dos dois, ele vai puxar uma outra que está mais para cima. Beleza, não tem muito segredo, tá? Vocês só precisam entender, o que é call, o que é put. Cara, você vai ter que estudar realmente opções. Não é minha ideia aqui explicar. Você entende o conceito de suporte e resistência, obviamente, se você está aqui nesse canal. E você sabe onde tem a maior probabilidade de compra, a maior probabilidade de venda. Acontece que hoje tava um negócio bizarro. Por quê? O call wall, né, que é a resistência, tava nos 400. E o teto tava lá em cima, nos 500. Cara, isso significa que o market maker, ele tá tão comprado e atolado que ele tem medo se o preço cai. Então, pra mim, tava muito óbvio que dos 400, ele vai subir e vai bater mais ou menos até na região dos 500. Talvez ele não tenha tanta força e fôlego, no interior a gente chama de forgo, pra passar ou até se quer chegar nos 500. Então, o meu game plan se tiver na região do 30.400 eu vou comprar pra levar até mais ou menos 30.450, porque ali pode perder a força. E chegou ali nos 500, cara, aí vai começar a ter uma venda forte. Então, de uma forma geral, era isso. E também tem uma questão aqui bem específica, tá? Que é bem rara também, é a força, né? A razão entre calls e puts, que estava 1,77 maior as puts vendidos em puts do que vendidos em calls. Então o mercado
Tipo assim, não é comum estar nesse. Não é comum estar assim. É muito raro. Cerca de 2% dos dias ele é assim. E ao mesmo tempo a gente tava gama positivo. Um range bound day. Que favorece mean reversion. Então por isso eu já entrei com o meu gameplay muito específico de que se o preço mostrar força acima dos 30.400 eu vou comprar, dos 30.450 eu ia começar a fracionar lote para vender e me posicionar numa venda. Aqui vocês estão vendo o meu gráfico, tá? Pô, aqui ficou meio grande a minha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Basicamente, eu anotei aqui essa região do 7.602. 2 pontos pra cima, 2 pontos pra baixo, que é a região igual eu falei. Que tava lá no do Francis, que eu mostrei pra vocês. Que é essa bala fine aqui. E o máximo de exposição, que é lá no 610, tá? Que é isso aqui. Então eu coloquei essa região em vermelho, porque ali realmente, cara, pra passar ia ter que ter muita compra. Ia ter que bater num muro. Ia ser. Bate na massa, tá ligado? E o similar aqui, tá? Então, aqui, a partir do 30.400, eu vou deletar um pouco de coisa aqui do meu gráfico, que eu acho que tá muito poluído, né, pra vocês, deve ser meio difícil enxergar, tranqueira aqui. Então, o que eu tinha notado? O 30.400, aqui, ó, era uma região que balançou, começou a mostrar força, vou comprar pra levar até mais ou menos aqui em cima. Vou mostrar pra vocês que eu comecei a comprar, eu comprei um pouco atrasado aqui, fui fazendo parcial, e eu não gostei de como que o S&P tava reagindo ali, e aí eu falei, cara, eu vou fechar aqui. Vou fechar logo e vou esperar, porque como é mean reversion, por mais que 30.400 para cima faz sentido, eu não sabia depois dos 400 quando que ele ia voltar. Se seria no 30.500 de fato, ou seria amortecer antes, ia perder fôlego, né? Então eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou parar, eu não sei até onde eu posso carregar isso, porque ele pode não ter força para chegar até o 30.500 e minha operação ser mal sucedida. E aí eu comecei a fazer médio para frente, tá? Um negócio que eu acho bem interessante é você piramidar, porque conforme o preço vai caminhando, tá certo, seu médio vai ficando pior, mas você vai tendo certeza da movimentação do que ele tá fazendo. Então você tem uma confirmação. E aí isso aqui saiu no zero, saiu com, sei lá, $100 nessa operação aqui. E aí eu falei, cara, quer saber? Vou esperar. Aqui me deu o primeiro falso sinal, mas significava que já estava começando a amortecer no S&P também e comecei a vender. Vendi 2 aqui, esperei o preço, o meu stop estava aqui, ó, com 2 micros até aqui, estava meu stop diário, que era mais ou menos 300, mais 300 ou mais $400, né, que o meu stop diário é de $800 por aí. Eu já tava com 100 positivo, menos 500 por aí, mais ou menos 300, 400 aí. Então eu estava pensando em me posicionar aqui, por isso que eu coloquei, eu não liguei que não estava na minha melhor região. Mas aí eu esperei o preço voltar, mostrar, ó, tá vendo? Ele começou a mostrar força na queda e deep effort, aí eu, beleza, vou adicionar mais 2. Aí ele mostrou aceleração, eu fui colocando pra frente. Só que aí tá o erro, tá? Eu parei e pensei assim, meu Deus, eu esqueci a mean reversion. Então ele não vai cair e despencar tudo. Ele vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Mas eu falei, não, beleza, pelo menos eu já tenho uma aceleração. Eu sei que daqui não passa. Então, daqui na hora que eu peguei esse tanto de contrato, o meu stop que tava lá em cima, eu reduzi pra cá. Porque não tinha mais porquê. Ele já criou 2 zonas de deep effort aqui, quebrou uma de compra aqui. Então meu stop, ele podia ser aqui, ou até aqui, tá? Nesse pavio aqui, tava bem seguro, na real. E aí, cara, mesmo com esse tanto de contrato, que seria 2, 4, 6 ou 7 contratos, se eu não me engano, o meu stop tava aqui, pô, tava relativamente de boa, tá? Aí eu fechei ele num pullback, eu fiquei esperando uma aceleração no S&P aqui, não lembro exatamente o ponto, mas ele começou a acelerar, peguei mais uns aqui, fui levando, aí depois eu peguei mais outros na mean reversion de novo, né? Ele sobe lá nesse topinho aqui, ó. Eu fui pegando mais uns, segurei, meu stop tava bem curto, tá, galera? Eu peguei aqui, ó, porque ele começou a acelerar, tá? Começou a mostrar a agressão. Então fui pegando porque ele podia vir reto direto, tá? Não foi, beleza, tá? Eu ignoro, tá? Quando eu tô com um game plan definido e o S&P tá corroborando porque ele tava caindo também, essas zonas de esforço de compra. Eu ignoro porque, assim, por mais que tenha esforço, ele vai dar um pullback, mas, cara, isso aí pra mim é ruído, não me importa. E você não sabe nunca quando o Nasdaq vai acelerar ou não, né? Então eu prefiro pegar 4 contratinhos aqui, que eu já tava positivo no dia, e fechar, do que ficar na sofrência. Então, pô, eu peguei 4 aqui, meu stop tava aqui em cima, ó. Um pouquinho acima desses 2 topinhos aqui que vocês estão vendo, ó, um pouquinho aqui em cima. Galera, e um negócio assim, como eu gosto muito de order flow, né, eu sempre falo de value area high, value area low, uma coisa que é muito legal e vocês vão costumar analisar é que é o seguinte, a value area high e low, elas já estão pré-definidas de acordo com put support e call resistance, tá? Isso aqui era uma put support bem forte nessa região aqui, tanto que ela foi 1, 2, 3 e puf, foi pra cima, tá? Então, aqui tem a zona de desaceleração, aqui no S&P dá pra ver melhor. Então, você vê que no final do dia, a value area high, ela tá delimitada pela primeira zona de desaceleração do market maker, a primeira zona de venda. E aqui, a value area low tá na zona de compra. Então, assim, de forma geral, dá pra você
estruturar e entender, pensar no que vai ser a value area high e low do dia que você está operando é bizarro, né? Isso é bizarro. Mas você consegue ter uma ideia de, tipo, como se fosse uma análise preditiva baseada no que as opções já estão te falando, entendeu? Porque dali deve passar, deve ter pouco volume transacionado, dali possivelmente vai ter mais volume transacionado, então você já consegue formar o shape, né? E quando é shape, tá? Eu acho que eu não deveria falar disso agora, porque confunde muito. É o shape da profile, né? Que é o P, B, D, né? P é quando ele tá com formato assim, né? O B é quando ele tá com formato assim, ó, tem muito mais volume embaixo. P, B, D é assim, tá? Quando ela tá bem, ó, balanceada. E cada uma significa uma coisa. Eu não vou falar agora aqui, porque não é o vídeo, e a gente deixa para outro vídeo. Espero que tenham gostado.